Olha, as imagens são impressionantes. Atenção, olha pra cá, olha o desabamento de um prédio. Desabou tudo. Tem gente lá ao vivo comigo, não é isso, diretora? Eu tô com o Jonas Batista ao vivo. A sorte porque foi à noite. Porque se fosse na hora de trabalho, tinha morrido os trabalhadores. Jonas Batista. Aqui na rua Dom Moisés, onde aconteceu o desabamento. O trânsito já foi liberado pela CEMOB. Agora, a área do prédio onde aconteceu o desabamento em si, essa continua interditada, porque vai ser submetida a uma perícia técnica, e aí o trabalho de perícia é um trabalho bem mais delicado. Agora, a gente já pode observar, olha, olhando aqui na parte superior, que esse era um prédio que passava por fiscalização constante, olha. A gente vai observar aqui que tem, inclusive, olha, os 2 certificados de fiscalização feitos pelo CREA. Olha só, a gente pode observar aqui, olha. Isso aqui é a especificação de que o CREA, o Conselho, estava acompanhando a obra. Hoje pela manhã, inclusive, engenheiros do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e também os técnicos e os engenheiros da Defesa Civil do município, eles estiveram aqui no prédio. Fizeram mais uma vistoria. Foi feita uma na hora, pouco tempo depois do desabamento, mas hoje pela manhã, à luz do dia, você tem uma ideia melhor do estrago que foi feito. E aí, eles estiveram aqui. Nós acompanhamos essa primeira visita, essa vistoria, que, claro, ela antecede a perícia técnica, que vai ser muito mais minuciosa. Vamos acompanhar como foi essa vistoria realizada agora pela manhã. Solta a matéria. O desabamento aconteceu por volta das 10h30 da noite, numa hora em que o prédio em construção estava vazio e não havia nenhum movimento na rua. As câmeras do circuito de segurança de uma residência próxima gravaram o momento em que o prédio caiu. É possível ver 2 pessoas correndo e a poeira tomando conta de tudo, e pedaços de concreto sendo atirados à distância. Pessoas que estavam naquele prédio ali, onde funciona um outro hospital, acabaram presenciando tudo. Foi o caso do nosso companheiro Ariel Farias, que estava acompanhando o pai internado, estava naquela varanda que você pode observar ali, e ele escutou barulhos. Houve uma explosão. Eu pensei que era o do gás aqui, mas na hora o prédio desceu de vez, implodiu no mesmo local, e aquela fumaça enorme subiu, né? E pedaço de concreto e de cano ficou rolando aqui como se fosse uma granada, jogando aqui pra rua aqui, ficou jogando grande, né? Pronto. Aí na mesma hora o vigilante que estava no prédio lá do mesmo evento, ele correu, ele e uma pessoa correu. Eu segurei na janela, eu pensei que era um terremoto. Quando eu vi o prédio caindo, aí eu segurei pensei que também ia cair aqui. Foi feio o negócio. O prédio estava sendo construído para a ampliação de um hospital privado. Ele tinha 5 andares e já estava na fase de acabamento. Por segurança, o prédio vizinho também foi interditado. Nós tentamos falar com o responsável pelo hospital e pela construção, mas ninguém quis se pronunciar a respeito. Agora, pela manhã, foi possível ter uma ideia maior do estrago. Uma equipe da Defesa Civil do município fez uma vistoria no local após o desabamento e deve emitir um laudo nos próximos dias. Agora, durante o dia, nós vamos fazer toda essa avaliação. Pegar a parte de papelada, as ART dos profissionais, acompanhar contrato, empresa que executou, material que foi utilizado, e a gente trabalhar com outros órgãos, como o CREA, o Corpo de Bombeiro, e fazer uma avaliação mais completa. Inclusive, até fazer uma avaliação do material que foi utilizado no laboratório. Isso vai ser fruto de um relatório posterior. Em quanto tempo seria oferecida essa conclusão? Olha, dependendo da entrega dessa avaliação de material, a gente pode dizer que em uma semana a gente já esteja com isso concluído. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura também fez uma vistoria no local, mas uma perícia mais minuciosa deve ser feita para explicar o que aconteceu. O presidente do CREA disse que uma construção igual a essa envolve muitas coisas, desde cálculos estruturais até a qualidade do material usado e até mesmo a técnica de construção. Esse material ele não pode ser descartado, ele tem que ser levado para um determinado local para inclusive analisar, porque as possibilidades são muitas. Então a gente pode ter um problema, uma falha de projeto, uma falha de execução, uma falha de um fornecedor de um determinado material, como por exemplo concreto, tendo sido especificado um tipo de concreto, tendo sido fornecido outro. Tem a parte de execução, então está tudo bonitinho, a estrutura. Então quem está fazendo a parte hidráulica, por exemplo, aí fura um pilar num local que não poderia ser furado. Então são muitas variáveis. Olhando aqui da rua, observando o prédio que desabou, a gente tem a impressão que ele caiu das laterais para o centro. E a gente observa melhor isso observando o prédio. Ele estava sendo construído em paralelo àquele outro prédio ali. Tinha 5
5 pavimentos. E a gente vai observar que aquela parede, ela está toda rebocada. E lá no meio da parede, a gente pode observar um saquinho, como se uma pessoa tivesse deixado um saco com alguns objetos ali para continuar um trabalho no dia seguinte. Mas aí o prédio acabou desabando. Com a permissão da clínica que funciona bem ao lado do prédio que desabou, nós viemos aqui até o 2º andar do prédio, que fica bem na lateral do prédio. E olha, aqui a gente tem uma ideia melhor de como foi o desabamento. Olha só, mostra só, Marcelo. As paredes desceram para a parte do centro. O prédio já estava na fase de acabamento. E aqui a gente tem uma ideia, olha, a parede lateral, a forma que ficou. É como se ela tivesse caído para o meio do prédio. Pois é, vocês ouviram aí a explicação dada pelo presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Na verdade, todo esse material resultado do desabamento, tudo isso vai ter que ser colocado em um ponto reservado para que seja submetido a exames de laboratório, ou seja, tanto a parte do concreto como a parte da ferragem, tudo isso vai ser submetido a exames laboratoriais para que se tenha realmente uma causa, se tenha uma explicação para o que aconteceu. O hospital que fica bem ao lado, que seria uma ampliação do hospital, ele foi interditado por uma questão de segurança, mas já foi liberado. Só que as consultas que iriam acontecer hoje, elas foram evidentemente remarcadas. Nós estamos aqui com o Gleidson Matos, que é da assessoria jurídica aqui do hospital, e vai conversar com a gente. Isso aqui foi uma bomba, uma surpresa. Boa tarde, infelizmente uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava. A construção estava correndo normalmente, dentro de toda a tramitação legal, com toda a regularização, né? E recebemos a notícia que ontem à noite o prédio veio a desabar. Ainda estamos contribuindo com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros e o CREA para identificar a causa do acidente e eventual responsabilidade. No primeiro momento, o prédio do hospital foi interditado por uma questão de segurança. Já foi liberado. Como é que ficou a situação de quem tinha consulta, de quem pretendia vir hoje ao hospital? Sim. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, por uma questão de cautela, né, natural, fez a interdição parcial ontem à noite do prédio para até que uma nova vistoria fosse feita. Hoje pela manhã a Defesa Civil já compareceu novamente e já verificou que não houve nenhum dano à estrutura hospitalar, nem nenhum outro dano físico, já liberou o prédio para atendimento normal. As consultas por precaução que haveriam hoje foram remarcadas, né? O hospital vai passar por um procedimento de limpeza natural e tudo provavelmente voltará normalmente amanhã. Muito obrigado. Pois é, daqui o advogado Gleidson Matos, que está acompanhando. O assessor jurídico aqui. Agora, Samuca, seguinte, o hospital, aliás, o prédio que seria o anexo do hospital, ele estava prontinho. Estava na fase de acabamento. E aí você pode observar até pelas paredes aí que já tinham recebido cobertura, cerâmica, porcelanato e tudo mais. O que é que acontece? Tudo isso aí vai ser submetido a exames de laboratório para decidir o que aconteceu. E eu conversei com alguns trabalhadores aqui, eles me disseram que ontem, durante o dia, pelo menos umas 10 pessoas estavam trabalhando na parte interna do prédio, fazendo justamente o trabalho de acabamento. É tanto que eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, a gente pode observar até roupas ali, olha. A camisa, tem mais alguma coisa por ali, como se os trabalhadores tivessem deixado para hoje continuar o serviço, mas infelizmente o prédio desabou. Agora é esperar para saber qual vai ser a avaliação técnica e a perícia para dizer o que foi que realmente aconteceu, se foi falha, o que foi que houve. É com você, Samuca. Primeiro, eu vou te falar uma coisa. Foi falha, não tem como. Não tem como, foi falha. Como disse, a perícia vai sair. Eu não sou perito, mas, claro, foi falha. Pode ser falha no cálculo da profundidade, do tipo de ferro, como disse o homem lá, o tipo de material, principalmente o tipo de ferro. Numa construção, o tipo de ferro, a espessura do ferro é importante no uso das colunas. É muito importante. Dependendo da altura do prédio, a profundidade é maior no solo. Dependendo também da altura do prédio, a espessura do ferro, ela tem que ser um ferro grosso nas colunas. Aí é um prédio de 5 andares. Se você vai fazer um prédio de 1 andar, a profundidade é 1. O tipo de ferro é 1. Se você vai fazer um prédio de 3 andares, já aumenta a espessura do ferro e a profundidade. Cada andar, você aumenta a profundidade. Por exemplo, um prédio de 10 andares, a profundidade é muito maior do que de um prédio de 5 andares. E a espessura do ferro também é muito maior para a coluna.
Se for um ferro fino, a coluna, o cimento vai quebrar, rachar e vai cair. Agora, esse é um ponto. O outro segundo ponto, se fosse durante o dia, onde os trabalhadores estavam trabalhando, será que sobreviveria algum? Provavelmente todos morreriam esmagados aí nesse prédio. Outra pergunta, se concluísse o prédio e tivesse funcionando já o hospital, o anexo aí, tu imagina depois de pronto, todo mundo lá, pacientes e médicos trabalhando, e esse prédio desabasse? Porque poderia desabar, desabou agora, a sorte que foi agora, desabou agora, em construção, e que foi de noite, mas poderia desabar ele depois de pronto. Ele não resistia, depois de pronto, todo mundo trabalhando lá, médicos, enfermeiros, recepcionistas, pacientes. Aí ele desabava e atingiu o que está do lado. Graças a Deus, foi de noite, sem ter ninguém lá. Agora, a construtora vai ser responsabilizada, com certeza, que ela que é responsável. Seria uma tragédia grande e de altas proporções se ele tivesse já concluído e tivesse lá sendo feito o trabalho, né? Ia sair em rede nacional. Na Paraíba, desaba um prédio, um hospital e morre gente, paciente, tudo mais. Estou dizendo isso, ainda bem que foi de ontem de noite e ainda não estava funcionando. A construtora será responsabilizada.